Olá! Estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. E hoje chegamos ao último capítulo do livro de Levítico, capítulo 27. Que pontos podemos destacar na leitura desse capítulo para o nosso enriquecimento espiritual? O primeiro deles é que esse capítulo trata dos votos feitos a Deus. E não só os votos, mas também das demais coisas consagradas ao Senhor. E é interessante a gente destacar que esse capítulo ele não ordena que as pessoas façam votos ao Senhor, mas ele apenas estabelece diretrizes do que deveria ser feito para o caso de alguém ter feito voto ao Senhor ou alguém que quisesse resgatar algo que havia votado, consagrado ao Senhor. Então, para o caso de pessoas, às vezes alguém podia se colocar como objeto de voto ou colocar alguém da sua família, um filho, uma filha, ou um escravo, um servo. Nesses casos, a pessoa podia resgatar essa pessoa por um quantitativo em prata, que é descrito aí nesse capítulo. Cada pessoa, conforme a idade e o gênero, tinha um valor específico para esse resgate. E aí não podemos também considerar que esse valor do resgate seria o valor da pessoa propriamente dita. Mas geralmente esse valor tinha a ver com quem tinha feito o voto. Então, por exemplo, geralmente quem votava eram os homens. Então, se um homem oferecesse, por exemplo, a sua mulher como voto, não fazia sentido ela pagar um valor tão alto, já que ela não tinha tanta influência nesse voto. Então, não consideremos esses valores como, por exemplo, uma desvalorização da mulher, da criança ou do idoso. Era apenas o valor que podia ser dado em troca de alguém que tivesse sido consagrado ao Senhor. E no caso de campos ou casas, era o sacerdote que deveria avaliar esse campo ou essa casa e dar o respectivo valor. E se o proprietário quisesse resgatar essa propriedade, ele deveria acrescentar 1/5 do valor que o sacerdote declarou como o valor de venda daquele imóvel. Segundo ponto de destaque é que no caso de animais que fossem consagrados ao Senhor, se ele fosse limpo, ou seja, pudesse ser oferecido em sacrifício, não poderia haver resgate para esse tipo de animal. Ele seria santo ao Senhor e possivelmente oferecido em sacrifício ao Senhor. E se fosse um animal impuro, daqueles que não se oferecessem sacrifícios, ele podia sim ser resgatado, mas para haver um resgate em dinheiro deveria ser acrescido 1/5 também do valor desse animal. E no caso de primogênitos de animais, a Bíblia aqui diz que eles não poderiam ser votados, consagrados ao Senhor, porque eles já eram do Senhor. Lembremos que anteriormente Deus já havia estabelecido isso, que todo primogênito era do Senhor. Então tinha uma legislação específica. Então a pessoa não podia, por exemplo, dar uma de esperto, eu vou consagrar esse animal primogênito ao Senhor, porque ele já era consagrado ao Senhor. E o terceiro e último ponto é que nesse capítulo também é descrito sobre os dízimos. E, na verdade, é dito sobre a questão do resgate dos dízimos. Mas é possível resgatar os dízimos? Não é nesse sentido. Os dízimos que poderiam ser resgatados, está explicado aqui, que era a questão dos frutos da terra, dos cereais, se as pessoas realmente precisassem daquilo para o seu alimento ou para plantar novamente. Aí seria avaliado esses itens e ele acrescentaria um valor de 1/5 a mais para poder doar o dinheiro em vez desses frutos da terra. Então, em vez dele entregar as sementes, por exemplo, de cereais para o sacerdote, para o templo, ele daria em dinheiro o valor daquilo acrescido de 1/5. Já os animais
do gado limpos não poderiam ser resgatados, eles teriam que ser dados ao Senhor. E aí esses dízimos não eram oferecidos em sacrifício, é claro, mas eram dados ao sacerdote. E é interessante que essa descrição mostra como que era feito esse dízimo. Por exemplo, dos animais. Eles deixavam os animais passando ali embaixo do cajado do pastor e o 10º animal era dado como dízimo ao Senhor. A cada 10 animais, o 10º ali era consagrado ao Senhor. Então, não era o pastor que escolhia, eu vou dar esse aqui como dízimo, aquele como dízimo. Não, era na contagem dos animais, era dado o dízimo, e não importa se ele fosse bom, mau, são, defeituoso, ele era dado ao Senhor. Gostou? Terminamos então o livro de Levítico e vamos continuar estudando a palavra de Deus juntos.